A terceira e a quarta aula do projeto piloto aconteceram no dia 30 de maio, e onde eu comecei a aula fazendo uma retomada com eles do que nós tínhamos visto na aula anterior, que tinha sido um vídeo sobre a origem e o histórico do fanzine, e também onde eles tinham entrado em contato com alguns exemplares de fanzine. Depois disso, então, eu dei início à atividade dessa aula, dizendo para eles que nós tínhamos que fazer uma ligação do fanzine que seria produzido com os conteúdos da disciplina de literatura. Então, como nós já estávamos trabalhando a poesia romântica brasileira, eu comentei com eles que eles já tinham visto numa outra aula algumas características gerais do romantismo, e que na aula de hoje, então, nós iríamos conhecer os autores que integram a poesia romântica. Então, eu distribuí para os alunos algumas folhas com todos os autores que pertencem à primeira, à segunda e à terceira geração romântica, e também com um breve panorama geral da poesia romântica. A partir daí, então, eu pedi para que os alunos lessem cada uma das partes do texto para que a gente pudesse comentar e discutir sobre aqueles autores no grupo. Expliquei para os alunos também que a poesia romântica ela era dividida em 3 gerações, e que cada uma dessas gerações tinha suas características próprias e seus autores diferentes. E que, depois de nós termos lido e conhecido um pouco de cada autor, cada grupo deveria escolher um dos autores para fazer a ligação com aqueles temas que eles já tinham escolhido para a produção efetiva do fanzine. Uma das questões que não estavam previstas e que precisou ser refletida nesse momento da aplicação do projeto foi que algumas das temáticas que eles tinham escolhido no momento anterior não pareciam ter relações com os temas abordados pelos autores do romantismo. Então, eu comentei com eles que provavelmente eles teriam que fazer alguma alteração de assunto. Por exemplo, drogas, violência e corrupção no Brasil eram alguns temas que tinham sido escolhidos nos grupos e que pareciam que não eram abordados pelos autores da poesia romântica. O motivo dessa troca seria fazer uma maior ligação do romantismo com a linha dos autores, para que a gente pudesse encaixar a produção do fanzine com a disciplina de literatura. Para finalizar essa aula, em resumo, os alunos teriam que pesquisar a vida dos autores, qual era a temática defendida por eles, e abordar o tema que escolheram e fazer essa relação de como esse tema era abordado na época do romantismo e como ele é visto na época de hoje. E em vários momentos da discussão em aula, eu sempre deixei bem claro para eles que todos os textos que eles produzissem seriam o material que eles colocariam no fanzine, e que essa produção de texto seria encarada como textos novos, e que era exatamente aí que estaria a autoria e a individualidade pretendidas nesse projeto.